Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal e deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para que o YouTube possa dar visibilidade ao nosso canal. E o nosso canal é composto por dezenas de playlists. Você pode consultar as playlists que estão relacionadas a todos os temas que estão ligados ao Espiritismo. Mas hoje vamos fazer um vídeo para responder questionamentos dos seguidores dos nossos diversos grupos que questionam muito sobre como lidar com a perda de entes queridos, com diversos questionamentos que levam à busca de uma harmonia com relação a esta fase de crescimento espiritual que leva a muito sofrimento, que é, de repente, não termos mais conosco as pessoas que nós amamos. Uma seguidora perguntou: meu marido morreu jovem, ele foi no tempo certo? Aqui nós podemos ampliar essa questão não só para o marido, mas o filho, a mãe, o pai. Meu filho morreu jovem, ele foi no tempo certo? Minha mãe morreu jovem, ela foi no tempo certo? Então, com relação ao tempo de vida, cada um de nós nascemos neste mundo para viver um tempo determinado. Isso está relacionado às nossas necessidades de evolução. Existem aquelas pessoas que vêm aqui para viver muito pouco tempo e existem aqueles que vêm para viver mais de 100 anos. Isso acontece porque quando vamos reencarnar, nós recebemos uma ligação com o fluido vital que vai durar durante um tempo. Isso acontece porque a nossa ligação, digo nossa porque é o nosso espírito, eu sou um espírito, você é um espírito, e o tempo que você vai ficar ligado ao corpo físico é um tempo determinado anterior ao seu processo de encarnação. E você então vem para viver um tempo. É lógico que às vezes a pessoa pode abreviar esse tempo, por exemplo, com o suicídio. O suicídio abrevia o tempo e traz muitos problemas para o espírito, O suicídio ele quebra a harmonia da evolução, fazendo com que o espírito fique por algum tempo, normalmente o tempo que gastaria para terminar a vida do corpo, numa região intermediária entre o plano físico e o plano espiritual, e ele vai passar algumas dificuldades aí, mas depois ele retoma, ele recomeça o seu processo evolutivo, porque Deus não condena ninguém eternamente, de forma alguma, ao sofrimento. Este espírito vai chegar o momento em que vai retomar o seu processo evolutivo. Mas fora do processo das diversas formas de suicídio, o suicídio direto e consciente, o suicídio indireto, o suicídio inconsciente, existem diversas formas de suicídio, mas fora do suicídio, todos nós nascemos para viver um tempo. Existem alguns que vão se ligar a um corpo físico para viver um tempo muito curto, tão curto que nem vão nascer. Isso está relacionado aos abortos espontâneos, aqueles que acontecem pelas leis da natureza. A mulher não quis abortar, mas o bebê não sobreviveu. Então isto é um aborto espontâneo. Consequentemente, existem espíritos que vão ligar-se àquele corpo apenas por um tempo. Isto está muito bem explícito em todos os vídeos que estão compostos em nossa playlist sobre reencarnação. Lá tem as explicações detalhadas sobre todos esses processos. Mas sim, se a pessoa desencarnou e ela não buscou esse desencarne através do suicídio, ela desencarnou na hora certa. Caso contrário, não há possibilidade de que ela desencarne antes do tempo se ela não buscar isso. Uma outra pessoa perguntou o seguinte: eu tinha de sofrer a ausência do meu marido, E aí também eu amplio a pergunta: eu tinha que sofrer a ausência da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu marido? Olha, eu respondo o seguinte, que o sofrimento é relacionado à consciência que se tem da morte. É preciso que nós tenhamos uma ampliação de nossa consciência. Primeiramente, considerando que a nossa verdadeira vida não é aqui. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Quando nós reencarnamos, é porque precisamos da reencarnação como um novo começo para podermos superar coisas que nós não superamos, situações que nós não resolvemos em relação às vidas passadas. Então nós viemos a este mundo para viver um tempo apenas, mas vamos voltar para o plano espiritual, porque lá é a nossa verdadeira morada.
Por isso precisamos desmistificar a morte, considerando-a como um segmento natural de nossa vida. Principalmente, nós precisamos eliminar o pensamento de morte, trocando por desencarnar, porque o conceito é completamente diferente. Foi colocado principalmente pelos errôneos ensinamentos da Idade Média que a morte seria o fim de tudo, e não é. A morte é um recomeço, uma nova oportunidade, assim como a encarnação. Quando o espírito deixa o corpo físico, ele não morreu, ele permanece no plano espiritual. E o que é o espírito? É a nossa consciência, é aquilo que somos. Se nós amávamos, continuaremos amando, porque nós não perdemos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções continuam depois da morte. Continuamos pensando nos que ficaram, continuamos lembrando deles e sempre buscamos a oportunidade de um reencontro. Então nós precisamos construir uma relação mais verdadeira com a morte, relacionado que não é o fim. Porque hoje, se estamos convivendo aqui diariamente, vendo todo momento uma pessoa, tendo algum nível de relacionamento com essa pessoa, quando ela vai para o plano espiritual, nós adiamos essa oportunidade para um outro momento. Mas aquela pessoa não morreu, ela continua lá, com os mesmos pensamentos e sentimentos, sempre buscando a sua própria evolução. Por isso, o sofrimento é relacionado ao grau de consciência. Aquele que desenvolve uma consciência avançada, elevada, em relação ao sentido de morte, o sofrimento é menor, porque há uma compreensão da situação. Mas para aquele que não tem nenhuma consciência, que acha, que acredita, que foi ensinado a pensar que a morte era o fim de tudo, então para este, normalmente, o sofrimento é muito maior. Portanto, existe um fato, a morte é um fato, nós não conseguimos mudar, mas se conseguirmos mudar a forma que olhamos para a morte, nós conseguimos minimizar ou até mesmo eliminar o nosso sofrimento. Porque não é o fato que nós poderemos mudar, nós só podemos mudar os olhos, o tipo de pensamento, o tipo de sentimento que nós direcionamos quando perdemos algum ente querido, sendo que este apenas retornou para a sua verdadeira morada. Uma outra pergunta, meu marido tinha que morrer de Covid? E eu amplio, meu pai tinha que morrer de Covid, minha mãe, meu irmão tinha que morrer de Covid? Olha, todas as formas de morte, com exceção do suicídio, é programada pela natureza. Até mesmo acidentes, desastres, doenças, o câncer, o Covid, são doenças ou formas kármicas de desencarnar. O karma é um destino que nós traçamos. Imagine que numa vida passada eu cometi muitos desatinos, fiz muitas coisas erradas, provoquei muita dor, muito sofrimento na vida das outras pessoas. Consequentemente, eu posso merecer reencarnar para morrer de alguma forma. Para morrer na velhice, programado pela natureza, para morrer de um acidente de trânsito, também programado pela natureza, ou morrer de uma enfermidade qualquer, também de forma programada pela natureza. Então, desta maneira, eu posso afirmar, sim, que a pessoa veio para morrer de Covid, porque ela tinha uma força kármica relacionada à forma como ela iria desencarnar. Até porque no processo de nossa encarnação, na maioria das vezes, nós participamos do plano de nossa encarnação, nós também participamos do plano de como vamos nascer, aonde vamos viver, o tipo de facilidade ou dificuldade que vamos encontrar enquanto estamos encarnados e também a forma que vamos desencarnar. Alguém perguntou, meu familiar morreu porque já evoluiu? E a resposta para essa pergunta é sim e não. Sim, porque ele chegou um momento de desencarnar porque já obedecia um plano. Porém, quando nós analisamos a evolução, o espírito só deixa de precisar da reencarnação quando ele chega na condição dos espíritos puros. Aí ele não precisa mais de reencarnar. Porque você pode comparar a evolução como se fosse classes, salas de aula. A criança entra ali no maternal, depois ela vai evoluindo para uma sala mais avançada, ela vai crescendo, aprimorando para um grau de complexidade maior, até chegar à conquista completa dos conhecimentos. Ela não evolui apenas estudando no primário ou no maternal. Ela evolui, ela aprende depois que ela chega aos últimos degraus da evolução. Aí ela atinge a libertação plena. Então, imagine, para aquela sala de aula, pode ser que o desencarne
esteja ligado à conquista daquela primeira fase, ou da segunda ou da terceira, mas não significa que ela já conquistou todos os parâmetros da evolução e por isso ela desencarnou. Porque na nossa evolução está prevista milhares e milhares de reencarnações, não só na Terra, mas em outros mundos também. Por isso, na pergunta se meu familiar morreu porque já evoluiu, sim, em relação àquela classe que ele está frequentando, pode ser que sim. Mas em termos da evolução completa, nem se conquista essa evolução completa apenas reencarnando na Terra. Porque ainda vamos precisar de muito tempo para conquistar aquela situação em que não precisamos mais da reencarnação. E uma outra pergunta muito interessante: quando eu morrer, vou me encontrar com meu ente querido? Aí está relacionado ao marido, vou encontrar o meu marido, vou encontrar minha esposa, vou encontrar meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo, né? Quando eu desencarnar? Sim, você vai encontrar em algum momento. E existe uma situação impeditiva. O que impede os reencontros, o que cria maior empecilho aos reencontros e tarda mais o reencontro é exatamente o suicídio. A pessoa que sofre tanto na perda do ente querido que se mata para encontrar a pessoa no plano espiritual. Isso não vai acontecer, porque a pessoa que morreu naturalmente, ela vai para um lugar no plano espiritual. E a pessoa que matou o próprio corpo, ela vai para um outro lugar, um outro plano, uma outra dimensão do universo. Então aí é preciso que aquele que morreu na pior situação, que é a do suicídio, ele evolua muito até que ele possa reencontrar os seus amigos, seus familiares, a esposa, o marido, os filhos, né? Por isso é preciso observar bem isso, né? Vou encontrar sim, se eu for uma pessoa compreensiva, amorosa e evoluir o meu padrão de comportamento em relação à perda de meus entes queridos, eu terei mais chance de encontrar mais depressa as pessoas que foram antes de mim. Mas se o meu comportamento não se adequar dessa maneira, se eu for uma pessoa que me revolta e na revolta eu me prejudique, por exemplo, usando drogas, procurando um meio de autodestruição para que eu possa encontrar a pessoa que foi antes de mim, isso é uma ilusão, isso não vai acontecer. Ao invés de eu apressar o reencontro, eu vou retardar este reencontro, né? E uma outra pessoa fez a seguinte afirmação: eu não consigo ficar sem ele, eu não quero ser forte, eu não quero evoluir. Então observa que isto é relacionado a um pensamento, e este pensamento leva a um sentimento de revolta, a um sentimento de mágoa com relação a Deus, né? Com relação aos propósitos divinos para a nossa vida. Mas isso passa muito depressa, né? Este sentimento vai passar. Este sofrimento vai passar, né? E o entendimento da pessoa fica mais racional, porque quando o entendimento é submetido a um emocional extremamente afastado da razão, e isto é muito natural, porque nós passamos por grandes sofrimentos quando não temos a preparação para lidar com a morte das pessoas que nós amamos, né? Então, quando isto acontece e passa aquele momento mais sofrido, a pessoa normalmente consegue raciocinar. E então ela vai acreditar que ela consegue sim sobreviver sem a presença física daquela pessoa. Porque a presença mental, ela pode permanecer, porque as lembranças, os pensamentos, os sentimentos vão estar vivos dentro dela. E quanto mais evoluídos forem estes pensamentos e sentimentos e emoções, mais próxima ela estará em relação à ligação espiritual que permanece. Porque o amor, os sentimentos e os pensamentos não morrem e eles não têm barreiras. Se eu penso em alguém que está no plano espiritual, imediatamente eu trago para a minha presença a mente daquela pessoa, que vai estar ligada comigo através de meus pensamentos. Agora, se eu me desconecto num sentimento de revolta, eu vou então me afastar daquela pessoa, porque a própria espiritualidade às vezes me afasta mentalmente daquela pessoa para não prejudicá-la no plano espiritual. Então você vai conseguir sim viver sem a presença física daquela pessoa. Agora, sobre o seu fortalecimento, você precisa aprender a ser forte, né? Ser forte é aprender a racionalizar os pensamentos, porque o que nos enfraquece são nossas emoções descontroladas, né? É quando uma pessoa sofre diante daquela perspectiva do nunca mais. Nunca mais eu vou ver essa pessoa, nunca mais eu vou estar na presença dessa pessoa. Isso dói muito.
Isso é muito doloroso, é o nunca mais, é uma perda definitiva. E isso não acontece, porque nossos entes queridos permanecem vivos e permanecem muito ligados conosco. Daí a responsabilidade que temos, e é um estímulo ao nosso fortalecimento, que nós tenhamos responsabilidade sobre o que sentimos e sobre o que pensamos com relação aos nossos entes queridos. Porque isto é muito importante para a própria firmeza deles, para o próprio restabelecimento deles no plano espiritual, onde eles vão se fortalecer, vão se integrar àquela nossa vida e no tempo certo, de acordo com as leis da natureza, voltaremos a nos encontrar com eles, né? Então é preciso sim que você se fortaleça. É uma responsabilidade que você tem com relação às suas atitudes, porque suas atitudes estão relacionadas ao tipo de comportamento que você vai ter com relação às energias que você está enviando para aquela pessoa que num primeiro momento está tão frágil ou até mais frágil do que nós que ficamos por aqui, né? Uma outra questão bastante interessante, uma pessoa perguntou: meus sonhos com eles são reais? Aí nós queremos dizer que existe uma coisa muito importante, que é: o que sonhamos é bem diferente muitas vezes do que o que lembramos com relação a esses sonhos, né? Raramente, mas acontece, o que lembramos de nossos sonhos são reais em relação ao que vivemos. Mas é preciso, antes disso, analisarmos um outro fator. Por exemplo, quando a pessoa desencarna e vai para o plano espiritual, principalmente aquela pessoa que não era espírita, que não tem conhecimentos espíritas, que nem acreditava na sobrevivência da alma após a perda do corpo físico, esta pessoa ela vai chegar no plano espiritual e vai, num primeiro momento, ter maior dificuldade de se posicionar no plano espiritual. Então, nós ficamos de cá e qual é o nosso comportamento? Muitas vezes, quando alguém desencarna, ela é imediatamente recolhida a uma casa de socorro no plano espiritual e lá nessa casa de socorro ela é protegida. E às vezes a pior situação é quando tem que proteger aquela pessoa dos seus próprios entes queridos que ficaram. Porque essas pessoas que ficaram no plano encarnado, elas se desequilibram de uma tal maneira que elas são extremamente tóxicas para aquela pessoa que desencarnou. Por exemplo, nossos pensamentos de revolta, maus pensamentos, sentimentos, revolta com Deus, revolta com a vida, eu vou beber, eu vou usar droga, eu vou me destruir porque agora Deus levou o meu ente querido, todo este conteúdo mental, revoltado, angustiado, sofrido, é despejado sobre o nosso ente querido que foi, porque ele fica muito sensível a isso, né? Então a nossa atitude seria agir equilibradamente e responsavelmente com relação ao nosso querido amigo, irmão, marido, que foi antes de nós, né? Porque tudo que pensamos e sentimos, nós despejamos sobre eles, né? Então o equilíbrio dos que ficaram ajuda aqueles que partiram, mas o desequilíbrio dos que ficaram prejudicam demais aqueles que partiram antes, né? Por isso precisamos ter responsabilidade sobre isso. E acontece uma coisa interessante. Às vezes a espiritualidade até quer que nós nos encontremos no plano espiritual. Mas quando nos encontramos no plano espiritual, ao invés de nós termos equilíbrio para conviver aqueles momentos tão preciosos, né? E abraçar, né? E trocar carinhos, né? E falar palavras de ânimo, o que acontece com a maioria é que quando nós chegamos durante o sono, na presença de nossos entes queridos que desencarnaram, nós desabamos em choro, reclamação, desequilíbrio, né? Há aquele desequilíbrio tão grande que impacta, acaba por desequilibrar a pessoa. Então, normalmente, quando nós agimos de maneira desequilibrada, os espíritos protetores dos nossos entes queridos têm que agir para impedir que nós cheguemos perto. Porque nosso sofrimento, aquilo que deveria ajudar a pessoa, acaba sendo um pensamento e uma atitude altamente tóxica com relação àqueles que foram e estão tão frágeis, ou até mais frágeis do que nós, né?
Mas quando nós vivemos uma experiência equilibrada no plano espiritual, você chega diante daquela pessoa que você ama e fala para ela coisas equilibradas e recebe dela também coisas equilibradas, trocas de pensamentos, de palavras boas que equilibram, aí sim você pode se lembrar disso com maior clareza, né? Caso contrário, eles nem permitem que a gente chegue perto, exatamente porque desequilibraríamos aquela pessoa que precisa de muito equilíbrio nesse momento tão importante do seu retorno ao plano espiritual, né? Por isso, meus queridos amigos e amigas, é tão importante nós termos uma elevação de nossa consciência depois da morte. Primeiramente, nós precisamos lembrar das pessoas que foram antes de nós, não como pessoas mortas num caixão, né? Não como pessoas vivendo um mundo inexistente. Pelo contrário, elas estarão mais vivas do que nós estamos se forem espíritos equilibrados. E nós podemos ajudar nesse equilíbrio dessas pessoas que foram antes de nós. Então precisamos aprender a evoluir o nosso pensamento a respeito da morte. E isto é o que o Espiritismo nos ensina. A evoluir o nosso pensamento, o nosso sentimento e, consequentemente, as nossas emoções com relação às pessoas que foram antes de nós. Porque aí sim nós podemos ajudá-las, podemos continuar uma relação onde nós nos encontramos no plano espiritual durante o sono, né? Com aquela convicção plena de que a morte de verdade não existe, porque de fato ela não existe. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like. Muitíssimo obrigado por você estar aqui.